nós, chamado Epidemias, Arte e História. É um evento organizado, quero começar dizendo que é um evento organizado pelo Grupo de Pesquisa Estudio, o qual está vinculado ao programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, como eu disse, é a nossa primeira experiência usando esse formato não presencial. Então, eu peço a vocês que, se houver aqui eventuais falhas uma falta de perícia da nossa parte aqui em dominar essas tecnologias, peço que, por favor, relevem isso. Nós estamos aqui com toda a boa intenção para que funcione, que a gente aprenda a trabalhar com essas novas ferramentas de agora em diante. Para funcionar melhor, eu vejo que a maioria de vocês já está assim, não todos, mas eu peço que desliguem, né, o microfone para que o som ambiente na casa de vocês não atrapalhe, não interfira durante as falas. E nós vamos, como vocês viram pelo programa, nós vamos ter 4 convidadas que vão falar, né, a professora Evelina Azevedo, Tamara Quirico, Maria Berbara e Carolina Martins, que farão as apresentações nessa hora. O formato das apresentações, elas vão falar entre 15 e 20 minutos cada um, vão apresentar imagens, então cada uma vai compartilhar a tela no momento que estiver apresentando suas falas, então nós deveremos conseguir acompanhar as imagens sem problemas, espero. Vocês podem fazer perguntas através do chat, a qualquer momento. Então, se durante a fala de alguém você tiver uma pergunta, escreva ali no chat, e nós vamos procurar selecionar essas perguntas, mas elas só vão ser respondidas ao final das 4 apresentações, para não tumultuar o ritmo das apresentações. Mas fiquem à vontade para escrever, a gente vai tentar acompanhar da melhor forma possível ao longo disso. Acho que seria isso como apresentação. O que eu vou fazer agora é ir aos poucos apresentando uma por uma delas, e a gente vai começar com a Eveline Azevedo. A Eveline está aqui, né? Estou vendo a Eveline. Está ali. Estou vendo a Eveline. Então, eu vou apresentar a Eveline. A Eveline é mestre em História da Arte pela Unicamp, doutora em Arqueologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No seu doutorado, ela estudou a relação entre Roma e Egito a partir das esculturas egipcianizantes da Vila Adriana. Ela é professora do Departamento de Teoria e História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também atua no programa de pós-graduação em História da Arte da mesma instituição. A fala da Eveline hoje vai ser sobre pandemia, catástrofe, conversão, a praga de Justiniano. Então, começando já sem mais demora, eu passo a palavra para a Eveline, Olá, eu sou a Eveline Azevedo, e como vocês viram, eu vou falar um pouco sobre a praga de Justiniano. Essa é uma pandemia que ficou conhecida pelo nome do imperador romano, do Império Romano do Oriente, que governava durante o século VI, o momento em que se deu a praga. E o meu objetivo nessa comunicação vai ser justamente mostrar como essas grandes pandemias podem ser consideradas divisores de água em relação aos comportamentos sociais. Durante a Antiguidade, são conhecidas 4 grandes pragas. A primeira delas é a praga de Atenas, que ocorreu no século V a.C. A segunda é a praga dos Antoninos, ocorrida entre 165 e 180, e cujo nome se deriva justamente da dinastia romana, que governava o império nessa época, e da qual faziam parte também imperadores muito conhecidos como Trajano e Adriano. Essa é uma epidemia que tinha como sintomas febre, erupções cutâneas e diarreia. Ela pode ter, inclusive, causado a morte dos próprios imperadores Lúcio Vero e Marco Aurélio nos anos 169 e 180, respectivamente. A terceira praga muito conhecida foi a de São Cipriano, que apareceu no Egito em 251 e se espalhou até 270 d.C., matando o imperador Cláudio Gótico nesse mesmo ano. Ela leva o nome do bispo que testemunhou os acontecimentos e registrou as suas consequências, e os estudos mais recentes apontam que ela poderia se tratar tanto da febre amarela
quanto do ebola. Inclusive, a gente sabe que, enfim, em função da descrição que ele faz nessa época, a gente acredita-se hoje, as pesquisas recentes vão apontar para o fato de que já seria uma epidemia ligada ao vírus do ebola. Como foi, justamente, como é um acontecimento que se dá no terceiro século, e ele foi um período crucial para a expansão do cristianismo e para a decadência do paganismo, a praga de Cipriano ela teve um sentido profundamente espiritual. E a gente, né, em relação à questão do Império Romano, e quando se fala nas muitas causas que levaram à queda do Império Romano, que vai se dar, aí, né, alguns especialistas vão falar como, né, as grandes causas que levaram e o período em que durou essa dita queda do Império Romano, entre o século III e o século VII, justamente, e a praga de São Cipriano vai ser, digamos assim, um dos pregos, digamos, nesse caixão do Império Romano. E, por fim, a última grande praga conhecida da Antiguidade é a praga de Justiniano. As duas que são melhor detalhadas, digamos assim, que são melhor descritas, são justamente a de Atenas, no século V a.C., e a de Justiniano. A praga de Atenas ocorreu entre os anos 430 e 426 a.C., durante justamente a Guerra do Peloponeso, que foi uma batalha travada entre as cidades gregas de Atenas e Esparta, e que aconteceu entre os anos de 431 e 404. Tudo isso somado, tanto a praga quanto a própria batalha, a própria guerra, fez com que Atenas perdesse a sua hegemonia, né, em território grego e assumisse assim Esparta. Não só por conta, né, das superpopulação da época de guerra, em que as cidades se encontravam, a praga se alastrou rapidamente, matando muita gente, incluindo entre as suas vítimas o próprio Péricles, que era o grande líder de Atenas nessa época e conhecido justamente por esse grande nome da democracia grega, ateniense. O único sobrevivente que se sabe assim, que se tornou a principal fonte desse acontecimento, foi o historiador Tucídides, que escreveu a sua história da Guerra do Peloponeso. Tucídides viveu entre 460 e 400 a.C. e foi um general ateniense e um grande nome político. A história, para ele, era um processo da natureza humana e, por conta disso, influenciava os grandes movimentos de massa. Dessa forma, ele tinha uma visão da realidade muito, digamos, muito pautada nesse realismo, muito pragmático e, portanto, não via nos diferentes acontecimentos a intervenção dos deuses. Por outro lado, a praga de Justiniano, que é aqui a nossa grande interlocutora com a praga com a praga ateniense, tem em Procópios o seu principal relator. Apesar da gente ter outras fontes para essa praga, a gente, como o João de Éfeso, por exemplo, ou Evagrius Escolástico, o Procópio vai ser o grande nome dessa narrativa, justamente porque ele vai emular a narrativa tucidiana. Assim como Tucídides, ele escreve a sua História das Guerras e são 8 volumes, nesses 8 volumes ele vai falar justamente não só sobre as batalhas travadas durante o governo de Justiniano, a quem ele acompanhou longamente, mas também vai falar da pandemia. Bom, em sua História das Guerras, né, que vai ser o principal livro, digamos assim, nesse momento, ele vai ter, como eu disse, da história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, o seu modelo literário.
Apesar disso, o que diferencia ambas as narrativas vai ser o fato de que, para o Procópios, a praga estava diretamente ligada a essa questão, essa praga, enfim, mandada por Deus. Procópios publicou a sua História das Guerras no ano de 550. Ele nasceu em Cesareia e se tornou então secretário do general Belisários, viajando com ele durante as campanhas de reconquista da Itália pelo Justiniano. Ele passa pela Itália, portanto, pelos Balcãs, África, e em 542 ele presencia justamente a praga em Constantinopla. Ele, apesar, né, dessa digamos, de ver, né, em primeira mão esses acontecimentos, é muito importante ressaltar o fato de que nesse momento o Império Bizantino vinha criando, né, reforçando a aliança com a Igreja, por isso aumentando justamente a religiosidade das pessoas. A partir daí, a Igreja também passa a financiar boa parte das obras que antes eram apoiadas por encomendas civis. E aí o que acontece justamente é que, ao contrário do que está fazendo o Tucídides na história da Guerra do Peloponeso, ele aqui precisa justamente atribuir um fator divino à praga. Diferente, então, do que os, né, digamos, historiadores da antiguidade pagã poderiam fazer, que era atribuir ao destino, por exemplo, essas situações, esses acontecimentos, aqui era importante reforçar a situação do pecado e, portanto, da punição. Por isso, então, o Procópios acaba justamente atribuindo essa grande importância divina à pandemia. A praga de Justiniano foi causada pela bactéria Yersinia pestis, e o seu auge se deu justamente entre 541 e 544 no Egito, depois chegou à Etiópia e aí se alastrou pelo Mediterrâneo. Bom, esse surto inicial da peste começou justamente durante o reinado de Justiniano, daí o seu nome é peste Justiniano, e provocou dezenas de milhares de mortes, reduzindo as populações europeias e do Médio Oriente entre 25% e 60%. Então, estima-se que foram de 25 a 50 milhões de mortes só no século VI. Era uma doença caracterizada como zoonótica e na medida em que essa infecção ocorria geralmente pela picada de pulgas infectadas, e os sinais, né, os sintomas mais evidentes eram a febre súbita, o surgimento de bulbos por diversas partes do corpo e ainda se seguia muitas vezes de uma morte rápida. Recentemente, então, se identificou o DNA desse vírus, dessa bactéria, e que é justamente também a mesma que causou a peste negra, e foram encontrados, esse vírus foi identificado justamente a partir de análises de esqueletos da mesma região e da mesma época. Fontes antigas falam, inclusive, que existe uma passagem, e aí eu não vou me deter exatamente nessa questão, mas o João de Éfeso, por exemplo, vai falar que existe um momento da peste em que o Teodoro, que seria a pessoa responsável, né, eleita escolhida pelo imperador Justiniano, para fazer para recuperar os corpos dos mortos que iam se avolumando, e que o Teodoro, teoricamente, teria recolhido cerca de 70 mil corpos e colocado eles numa região específica, na Gálata, e que ali teria feito uma grande cova comum para todas essas pessoas. O que acontece, no entanto, é que a gente não tem uma referência arqueológica a esse dado, portanto, não se encontrou nenhuma tumba comum, digamos assim, em que contivesse essa quantidade enorme de corpos.
O que a gente sabe, portanto, é que tudo indica que, claro, eram números estrondosos de vítimas, no entanto, não se tem não se tem essa referência arqueológica, mas se sabe justamente que possivelmente esse relato dele faz um certo exagero numérico, mas ainda assim era muito grande o número de vítimas causadas pela peste. Esse mosaico que a gente vê aqui é um mosaico da igreja de San Vitale, em Ravenna, na Itália, e é muito célebre porque é ele quem consagrou a imagem de Justiniano para todo mundo. São 2 mosaicos, o do Justiniano e o da Teodora, sua esposa, colocados na abside da igreja, em posição bastante destacada, como vocês vão ver depois, eu vou mostrar na imagem que dá para ver todo o contexto em que eles estão colocados, e que mostra o cortejo tanto do imperador Justiniano como da Teodora, em todo um esforço de mostrar o seu status político e religioso. O Justiniano, nesse mosaico, ele tem justamente um tipo de vaso de ouro, ele traz consigo um vaso de ouro, ele está coroado e ainda possui uma auréola, e ele é acompanhado, digamos assim, da sua corte, que tinha justamente um diácono que carrega um evangelho, e do seu bispo Maximiano. O imperador é circundado, então, por outros 3 dignitários e é seguido de um grupo de soldados da guarda. Ali, então, ele é acompanhado, né? Ele, por sua vez, representa o que a gente vai chamar de regales potestas, e o Maximiano, o seu, né, sua figura eclesiástica, trazendo a cruz. Atribui-se a ele, portanto, a sua dignidade episcopal, representando, portanto, a sua sagrada autoridade. A imperatriz Teodora, no mosaico seguinte, que a gente pode ver aqui, carrega, né, tem também coroada, também com um tipo de auréola, traz nas mãos um cálice de ouro incrustado de gemas. Ela é precedida, então, por 2 dignitários civis e seguida por um grupo de damas da corte. A imperatriz, então, é recoberta com um manto púrpura que tem na sua barra inferior o desenho dos reis magos, né, que trazem os presentes ao menino Jesus. Dessa forma, ela traça, né, um paralelo entre os imperadores que portam presentes reais com os reis magos, e oferecendo, né, esses presentes ao Cristo, que fica no painel central. Eu vou mostrar a seguir. Assim, então, a gente tem uma importante representação de ambos os imperadores, prestando essa, digamos, reverência ao cristianismo. Um dado importante da cena é justamente essa pia batismal que a gente pode ver à esquerda, né, que ela é mostrada, né, ela é revelada por esse planejamento. Essa pia batismal que tem uma importância fundamental como símbolo de salvação cristã através do batismo. São representações, então, que remetem justamente aos anos de 546 e 548. Toda a basílica foi construída entre os anos de 526, né, e completada a estrutura até entre 526 e 547. E a basílica, por sua vez, é uma comemoração da reconquista da Península Itálica pelo imperador Justiniano. A gente tem, então, né, na figura central dessa abside, o Cristo Pantocrator, que é o Cristo triunfante, sentado, né, ele aparece sobre um globo celeste azul, trazendo, na verdade, a coroa triunfal, né, que ele vai oferecer a San Vitale, e ele aparece
entre dois arcanjos, justamente, mostrando essa majestade, enfim, esse triunfo da igreja nesse momento. Se acreditava nesse momento que o San Vitale teria sido sepultado em Ravenna, apesar de hoje em dia se saber que não, ele possivelmente o seu corpo acabou ficando em Bolonha. Mas é importante que nesse momento ele seja, enfim, seja reverenciado nesse momento, numa decoração que mostra, em síntese, a típica decoração do período justiniano. A construção da igreja, sua decoração e, sobretudo, os acontecimentos que se seguiram, que são, enfim, não só a praga, mas a própria retomada de vários territórios para o Império Bizantino, vão reforçar justamente essa crença no cristianismo e, sobretudo, a salvação através do batismo e das escrituras. Ainda é importante ressaltar que a praga teve um impacto devastador e é geralmente vista como um dos fatores que vai levar à queda do Império Romano, sobretudo porque a gente tem que pensar que teria reduzido em cerca de 60% da população. Então, para além da redução da população, a gente tem justamente as outras coisas que acontecem, enfim, que estão ligadas a isso, o aumento da pobreza, e a depopulação, justamente, que é, como eu disse, fatores que são causas, são consequências imediatas dessa mortalidade massiva. Bom, apenas para encerrar, eu queria falar rapidamente sobre a praga de Ashdod, que foi um quadro pintado pelo Poussin e que hoje está no Louvre. É um quadro importante, interessante, porque ele vai representar justamente uma passagem bíblica. O que eu quero chamar a atenção para ele, não me detendo justamente, porque é um quadro do século XVII, portanto é um quadro já da época barroca e, enfim, eu não quero me deter já numa outra temporalidade, mas a questão é justamente o fato de que a gente tem aqui o Poussin representando uma praga divina, né, causada como consequência dos maus atos da população e, portanto, uma forma de punição divina. E ele está, pintando, obviamente, uma passagem, representando uma passagem bíblica. No entanto, essa é uma pintura do ano 1630 e que nos remete imediatamente à praga na Itália de 1629 e 1630. Portanto, Poussin, para além, né, da passagem bíblica que ele está pintando, ele está recuperando aquilo que era, enfim, era uma coisa que ele estava vivenciando ao mesmo tempo. E que é importante a gente ressaltar esse dado, inclusive porque ele consagra a iconografia da mão sobre o nariz e a boca, recuperando essa ideia dos odores putrefatos, então que as pessoas, inevitavelmente cobriam o rosto para evitar não só sentir o cheiro, mas também se contaminar. E o fato de que, o que é importante nesse caso, e é uma coisa que eu quero chamar a atenção, é o fato de que a gente tem, ao mesmo tempo, a passagem bíblica, a gente tem também aquilo que está acontecendo naquele momento, e por conta disso é interessante a gente ver como, de fato, o cristianismo vai se valer inúmeras vezes dessas muitas pragas para justamente ressaltar a importância da fé divina, da fé num Cristo, num Deus Salvador. Isso é importante porque, não só, é claro, vai ser um dado importante no Barroco, mas é interessante a gente observar o fato de que, ao mesmo tempo em que ele se utiliza de uma passagem bíblica, ele rememora na população aquele acontecimento imediato. Portanto, a associação entre acontecimento e passagem, ela é absolutamente imediata e ela é absolutamente imprescindível para a noção barroca de mover os afetos da população e de fazer com que ela se interessasse, ao mesmo tempo, não só pela igreja, pelas causas da igreja, mas por aquilo que a igreja contava e pela forma como ela, inclusive,
como a população deveria se comportar diante desses muitos acontecimentos. Agradeço a Eveline pela fala. Eu vi que tem algumas perguntas aqui e a gente vai encaminhar depois ao final, né, como eu havia dito. Né? Mas, dando continuidade, eu quero passar a palavra à professora Tamara Quirico, fazer uma breve apresentação dela. A professora Tamara Quirico é mestre em História da Arte pela Unicamp também e doutora em História Social pela UFRJ. Há 2 décadas já, ela estuda representações do juízo final dentro de um amplo projeto, muito mais amplo sobre imagens cristãs, o qual relaciona história, arte e práticas religiosas. Também é professora do Departamento de História da Arte e membro do programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ. E, atualmente, ela nos fala da Itália, de Pisa. Ela é professora visitante da Escola Normale Superiore de Pisa. Então, a Tamara vai falar sobre arte e devoção em tempos de pandemia, peste negra e religiosidade cristã. Então, passa a palavra à Tamara e ela vai falar. Olá, bom dia. Eu vou tratar da epidemia provavelmente mais conhecida da história, né, que foi o surto de peste negra em 1348. O geógrafo canadense Harold Foster, ele considera o surto de peste de 1348, o segundo pior desastre na história do homem, atrás somente da Segunda Grande Guerra. E isso porque, segundo ele, os desastres deveriam ser medidos não somente pelo número de vítimas, mas também pelos danos físicos e emocionais que geram na população. E nós temos vários relatos, crônicas de época, que mostram muito claramente o impacto emocional, né, que a doença, os sepultamentos precários, os corpos espalhados nas ruas, né, o impacto que isso teve sobre as pessoas. Uma dificuldade que nós temos com a peste negra é a estimativa do número de mortos, né? Nós podemos usar documentos diversos, como testamentos, doações a igrejas, necrológios, obituários e crônicas de época, que nos trazem números, mas que são sempre aproximações, né? E muitas vezes são números equivocados. Eu posso citar aqui como exemplo o caso do cronista sienense Agnolo di Tura. Ele escreve sobre a peste em Siena e ele estima uma taxa de mortalidade de quase 86%, né? Evidentemente, né, uma taxa elevada demais, né? E o que a gente supõe é que ele tenha contabilizado entre os mortos pessoas que, na verdade, fugiram para o campo durante o surto, né? Se nós pegarmos o relato do Decameron do Boccaccio, né, nós percebemos que essa fuga para o campo foi um recurso empregado por vários, né, durante a epidemia, né, buscando se resguardar da doença. Então, de qualquer maneira, nós estamos falando de estimativas de aproximações, mas algo que fica muito claro nessa análise é que, nos meses em que a epidemia se manifestava de fato, as taxas de mortalidade atingiam picos que eram absolutamente incompatíveis com as médias anuais. E aí, apenas como exemplo, eu trouxe o registro paroquial de Givry, na Borgonha, né, a partir de 1345. Então, nós temos 39 falecimentos em 1345, 25 em 1346 e 42 mortes em 1347. Em 1348, o número de mortos saltou para 649, sendo que 615 somente no período entre 2 de agosto e 19 de novembro, ou seja, justamente nos meses de verão, nos meses mais quentes na Europa. Na Toscana, né, que é a região que eu normalmente estudo, nós podemos estimar cerca de 2 milhões de habitantes antes de 1348. Após o surto, a região só voltaria ao mesmo patamar demográfico já em meados do século XIX. Né? Se pegarmos o exemplo de San Gimignano, né, uma localidade próxima a Siena,
né, ela teria cerca de 13 mil habitantes em 1339, e em 1350 tinha menos de 4 mil. Né? Então, é uma queda muito brusca, né, da população. E aí eu trouxe aqui para vocês essa crônica do Ranieri Sardo. Ele escreve sobre Pisa entre 1354 e 1399, mas ele faz comentários sobre a peste de 1348, e o Ranieri Sardo, na sua crônica, ele estima que de cada 5 habitantes, 4 teriam morrido durante os 5 meses da primeira peste, né? Nessa citação que eu coloquei aqui no slide para vocês. Então, o que nós podemos estimar é uma proporção de mortes durante a peste negra que variou entre 2/3 e 1/8, conforme a região. E a grande questão é que se ela dizimou populações inteiras em algumas localidades, em outras ela mal deixava sequelas, né? Mesmo que fossem cidades bastante próximas, que foi o caso de Milão em 1348. Né? Nós temos cidades vizinhas que foram devastadas e a cidade de Milão permaneceu praticamente incólume ao surto de 1348. E isso tem uma grande importância para nós, porque nós temos a interpretação do surto como um castigo divino. Por que algumas cidades teriam sido dizimadas, enquanto cidades vizinhas não eram atingidas? Né? Certamente, a interpretação que foi dada no século XIV, certamente devido às iniquidades daquela população e que, portanto, estavam sendo punidas por Deus pelos seus pecados. Né? Então, se a minha cidade foi protegida, nós estamos bem com o divino. E isso tem uma importância também, né, para pensarmos na arte, né? Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. E aí, né, entrando na questão da arte, nós podemos pensar que consequências um evento desse porte pode ter tido também sobre a produção artística imediatamente posterior. Né? Sobre a peste negra e, né, os seus desdobramentos, não tem como não tratarmos do livro Painting in Florence and Siena After the Black Death, publicado em 1951 pelo Millard Meese, pelo historiador da arte norte-americano Millard Meese, e que se tornou um dos grandes clássicos da história da arte. Né? É fundamental nas reflexões que ele traz de se pensar todo um contexto social, né, histórico muito mais amplo, né, que é fundamental não apenas para os historiadores da arte que se debruçam sobre a arte de fins da Idade Média. O Millard Meese, ele parte do pressuposto de que o surto de 1348 foi um grande divisor de águas para a Europa e que parece, e que de fato gerou mudanças significativas nas mentalidades religiosas, que se fizeram sentir pelo menos até as primeiras décadas do século XV. Assim, né, nós poderíamos supor que a grande epidemia também tivesse gerado mudanças profundas na arte, especialmente em relação aos modos de representação da realidade. Com relação a isso, né, um ponto que nós precisamos considerar. Em geral, a historiografia trata apenas do surto de 1348. Nós sabemos hoje, porém, que os surtos recorrentes de peste ao longo dos séculos XIV e XV, né, que foram menos impactantes e dramáticos quando pensamos em taxas de mortalidade. Mas esses surtos recorrentes foram mais influentes em relação às mudanças nas mentalidades religiosas. Só para ficarmos no exemplo da Península Itálica, após a primeira grande epidemia em 1348, nós temos registros de surtos periódicos em 58, 62, 63, 66, no início da década de 1370, 73, 83, 84, 1400 e continua ao longo do século XV, XVI, até aparentemente desaparecer na cidade de Messina em 1743, então já no século XVIII. Nós temos, portanto, surtos menos intensos, mas que pela recorrência, eles teriam sido como novas ondas vindas sobre alguém
que havia apenas conseguido retomar o fôlego após quase se afogar no mar. Então, essas recorrências do surto teriam reforçado esses sentimentos de desesperança e de abandonos trazidos pelo primeiro surto de peste negra em 1348. Né? E isso é algo que nós não podemos desprezar, porque isso vai nos ajudar a pensar também a arte. Para o Mies, então, em 1348, a arte, assim como toda a população, estaria impregnada de um profundo pessimismo. E o desenvolvimento naturalista, iniciado por Giotto e por seus seguidores na primeira metade do século XIV, né, teria sido interrompido. Para desenvolver a sua análise, do Miller-Mies, ele toma como exemplo esse retábulo atribuído ao André Orcanha, o chamado Retábulo do Redentor, e ele analisa esse painel, vendo nesse painel esse abandono das inovações trazidas por Giotto à arte toscana. Né? E nesse painel, ele perceberia um retorno a um esquema compositivo mais primitivo, né? Entre muitas aspas, né? Vamos usar esse primitivo. Né? Então, um esquema compositivo mais de acordo com os padrões do século XIII. Né? E isso, segundo Miller-Mies, se deveria exatamente a esse clima de pessimismo e medo que se instalara após a peste negra. E aí eu trouxe essa citação do Mies, em que ele tenta explicar, né, o tema e como esses temas são trabalhados na segunda metade. E aí eu cito Miller-Mies. A representação na última parte do século XIV de temas como o da Trindade e do Cristo em Majestade, em vez do da Madonna com o Menino, surge da intenção de magnificar o reino do divino enquanto se reduz o do humano. Uma intenção semelhante é evidente na pintura da história sagrada, que acentua o milagroso no lugar do natural, o misterioso em vez do familiar e humano. Então, para o Miller-Mies, seria apropriado que a arte renunciasse a esse humanismo diotesco que desprezasse o mundo natural e buscasse uma maior ênfase no espiritual. Nós precisamos enfatizar nessa discussão que o Miller-Mies assumiu um posicionamento sobre a arte da segunda metade do século XIV que remete, em última instância, às ideias de Jacob Burckhardt sobre a cultura do Renascimento. E é uma concepção que, infelizmente, ainda parece vigorar nos dias de hoje, né? Ou seja, de que a produção artística pós-peste negra representou um retrocesso em uma conotação evidentemente negativa dessa arte, né? Em relação à grandiosidade que havia sido criada na primeira metade do Trecento por Giotto, né, e por seus seguidores. Sobre isso, alguns pontos precisam ser considerados, né, sobre esse retorno à arte mais espiritualizada e menos calcada na mimesis. Primeiro ponto, as inovações trazidas à arte por Giotto, na primeira metade do século XIV, não significaram, de modo algum, o abandono das tradições artísticas anteriores. Não podemos esquecer que vanguardas, de modo geral, tendem a ser incompreendidas pelo público leigo. E um exemplo disso é o que escreve o poeta Francesco Petrarca, em 1370, no seu testamento, sobre uma pintura de Giotto que lhe pertencia. E aí eu cito Petrarca. Sua beleza maravilha os mestres da arte, embora os ignorantes não possam entendê-la. Esses leigos, portanto, tenderiam a preferir uma arte mais tradicionalista. Segundo ponto, né, vice-versa, se na segunda metade do século XIV há uma quantidade mais expressiva de pinturas remetendo a modelos tradicionais, isso não significa que não continue se desenvolvendo de forma paralela uma arte mais naturalista. O que nós estamos dizendo aqui é que predomina ainda hoje uma visão reducionista que trata a história da arte em blocos estanques, que enfatiza a ruptura, que enfatiza o novo, portanto, e que ignora as continuidades e as complexidades que levam ao desenvolvimento de linguagens artísticas diversas de forma simultânea.
né, que é uma visão que já deveria ter sido esquecida há muito, mas que infelizmente ainda permanece. E por fim, um terceiro ponto, que nos parece ainda mais importante, o fato de que nós temos, na segunda metade do século XIV, uma maior demanda por pinturas devocionais. E aí, para pensarmos nisso, nós temos que entender que a religiosidade católica do fim da Idade Média é marcada pela relação entre fiéis e imagens. Essas imagens, elas se tornam as intermediárias privilegiadas entre o homem e o divino. A elas são dirigidas preces pedindo intercessões divinas, inclusive para que a peste fosse debelada. E aí nós temos o desenvolvimento, né, da iconografia de santos como São Sebastião e São Roque, que são os santos considerados protetores da peste. Né? E, portanto, você desenvolve um culto mais intenso a esses santos e, portanto, as imagens desses santos se popularizam também, seja em pinturas murais nas igrejas, seja como imagens feitas sobre painel, né, sobre madeira, para a devoção pessoal desses fiéis. É normal, né, é algo que nós percebemos ao longo da história, que em momentos de crise ou angústia, não apenas esses surtos, essas doenças, essas crises sejam entendidas como algo sobrenatural, né? No caso da peste negra seria um castigo divino, mas também buscar o apoio no sobrenatural para vencer essas crises, vencer a epidemia. Né? E esse apoio no sobrenatural, no fim da Idade Média, ocorre muitas vezes através das imagens. E é algo que, na verdade, ocorre ainda hoje. Né? Se nós pensarmos no Papa Francisco, recentemente, em sua oração Urbi et Orbi, no fim de março, lá na Basílica de São Pedro, ele rezando diante das imagens milagrosas, né, pedindo para que a pandemia, o surto de coronavírus, fosse controlado. Bom, por conta dessa importância das imagens na religiosidade, nós temos, desde o século XIII, uma crescente expansão das imagens para a devoção pessoal. Né? Uma devoção que vai ser desenvolvida no interior das residências e que vão se tornando cada vez mais populares. Né? E aí eu trouxe essa imagem, né, desse painel feito pelo Vittore Carpaccio já no final do século XV, mas que mostra ali no canto direito, né, um interior doméstico em que há na parede uma pintura sobre madeira com uma representação da Virgem com o Menino, que é o tema por excelência da arte cristã, especialmente ao fim da Idade Média. Bom, também sobre isso, o Samuel Cohn, em seu livro The Cult of Remembrance and the Black Death, argumenta que esses estilos mais convencionais que nós podemos perceber nessas imagens para a devoção privada, eles poderiam ser explicadas pela expansão da demanda por objetos devocionais. Né? Uma demanda gerada por novos grupos sociais que não tinham condições de comprar esses objetos no passado e que, com as mudanças econômicas geradas pela peste, passaram a ter condições financeiras. Né? Porque isso é algo que normalmente não nos ocorre, que, de modo geral, em termos econômicos, a população vivia melhor após 1348. Né? Nós podemos pensar que heranças continuavam existindo, então havia heranças a serem recebidas, e, em muitos casos, os herdeiros diminuíram muito. Então, nós temos registros de épocas que tratam disso. Por exemplo, Matteo Villani, o florentino Matteo Villani, ele escreve na sua crônica sobre, e aí eu cito, homens que, se encontrando menos numerosos e mais ricos por heranças e sucessões de bens terrenos, né, passaram a se dar uma vida de desregramentos, né? Um pouco essa ideia do carpe diem, né? Não sei quando a peste vai voltar, então vamos curtir a vida, vamos gastar a herança enquanto a herança existe. Claro que parte dessa herança também foi empregada na encomenda de imagens para devoção pessoal.
Além das heranças, nós temos que considerar também que os valores pagos aos camponeses e aos trabalhadores, de modo geral, também aumentaram, devido à diminuição da mão de obra especializada disponível. Então, nós temos, né, reforçando isso que eu estou dizendo, nós temos novos grupos sociais que finalmente passam a ter condições financeiras de realizar encomendas artísticas, que era algo antes reservado a uma elite econômica. Então, se nós temos uma religiosidade católica feita através das imagens, que é estimulado pela igreja, né, a partir do momento em que sobra um dinheiro, em que eu passo a ter mais condições financeiras, né, evidentemente, mesmo que eu seja pobre, mesmo que eu seja um camponês, eu vou querer encomendar uma imagem para a minha devoção pessoal. E por conta disso, nós temos também, na segunda metade do século XIV, uma organização mais sofisticada dos ateliês para dar conta dessa demanda. E aí é inevitável citar o caso do Francesco di Marco d'Attini, né, que é um comerciante italiano ativo na segunda metade do século XIV. Ele nos deixou uma importante correspondência que permite reconstituir as atividades dos mercadores nesse período, mas também dos ateliês de pintura. Nós sabemos, por conta disso, da existência de uma estrutura quase industrial, não é uma palavra péssima, mas enfim, na falta de outra melhor, é que eu vou usar agora, nessa estrutura quase industrial para dar conta da grande demanda por pinturas devocionais. E nessa estrutura, os painéis eram pré-pintados com figuras genéricas e que seriam finalizadas em um segundo momento, quando uma encomenda, aí sim, especificaria qual seria o santo que deveria ser detalhado, e aí eu detalhava um santo ou uma santa com os seus respectivos atributos iconográficos. Nós temos, então, uma produção em série de imagens que seguiriam um modelo base, com uma qualidade de todo diversa, de pinturas exclusivas, digamos assim, que não, né, que são muitas vezes consideradas essas obras de vanguarda pela história da arte. Mas mesmo essas pinturas mais exclusivas não necessariamente seriam de vanguarda. E aí entra numa última questão fundamental que eu quero tratar aqui com vocês. Quem deseja encomendar pinturas devocionais, seja na primeira metade do Trecento, seja após o surto de peste negra, em geral, quer uma pintura que segue o modelo da imagem milagrosa que se encontra na igreja da sua cidade. É uma pintura que normalmente segue um modelo derivado do ícone bizantino e, portanto, mais, entre todas as aspas, arcaico. O historiador da arte italiano Michele Batti nos explica que esses novos painéis ecoariam a autoridade dos ícones antigos, ainda que alguns desses painéis pudessem ter sido realizados no século XIII, né? Ontem, se nós estivermos pensando em segunda metade do século XIV. Esses ícones eram percebidos pelos fiéis como depositários de uma tradição antiga, que remontaria à idade evangélica. E aí, nos recordemos também da tradição cristã, segundo a qual São Lucas teria realizado uma pintura da Virgem com o menino, que seria o modelo para representações posteriores. A própria imagem milagrosa da Salus Populi Romani, diante da qual o Papa Francisco rezou, é tradicionalmente atribuída ao evangelista, né? Embora nós saibamos que ela provavelmente é muito mais recente, século XII talvez, quiçá até século XIII. Então são esses modelos que serão a inspiração para esses novos painéis devocionais. Né? Além da Salus Populi Romani, nós podemos citar, por exemplo, a chamada Madonna del Voto, que fica na Catedral de Siena, considerada milagrosa pelos habitantes de Siena, ou ainda a chamada Madonna di Sotto gli Organi, que é uma imagem de devoção em Pisa, pelo menos desde 1225, quando ela foi levada para a Catedral, no contexto das lutas contra a cidade de Lucca.
e que adquire ainda maior importância no fim do século XV, quando a cidade foi libertada do domínio florentino por intercessão da imagem, ou pelo menos é isso que os pisanos acreditam. Então nós temos no final do século XV, no início do século XVI, uma imagem do século XIII ainda sendo considerada milagrosa, ainda sendo uma imagem de devoção. Portanto, nós não temos essa ruptura entre uma modernidade, entre uma vanguarda de uma arte do Renascimento e essa arte mais antiga. Nós temos registros, inclusive, no século XV e no século XVI, de pintores forjando painéis antigos, muitas vezes comprando painéis antigos, já desgastados com a pintura estragada, e refazendo esses ícones e tornando esses ícones antigos para que eles pudessem ser vendidos por um valor mais elevado. Então, isso no século XV e no século XVI. Portanto, é esse modelo desejado e encomendado pelos fiéis, e não uma pintura moderna como a que o Giotto fazia. Isso, no entanto, não significa um declínio da qualidade artística dessas imagens de devoção, apenas por não seguirem padrões naturalistas. Nós não podemos hoje, portanto, continuar perpetuando informações ultrapassadas e preconceituosas sobre a arte pós-1348, pois não se trata de retrocesso. Trata-se, isto sim, da ênfase em uma religiosidade católica cuja devoção popular se sustentava, em grande parte, nas imagens elaboradas a partir de modelos antigos, que é o que a gente vê e vai continuar vendo ao longo do tempo. Bom, é isso. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigado pela apresentação. Quero lembrar a todos que nós estamos aqui... Vamos deixar para fazer perguntas depois que as quatro palestrantes falarem. Então, quem tiver alguma pergunta, basta escrever pelo chat, que a gente vai selecionar e depois repassamos a elas ao final. Então, agora, seguindo o nosso programa, quem vai falar é a Maria Berbara. Maria é mestre em História da Arte pela Unicamp, realizou seu doutorado em História da Arte na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, quando estudou as representações sacrificiais no cristianismo e no mundo pagão a partir da relação entre a imagem de Cristo e a do Laocoonte. Maria atua principalmente na área da recepção da tradição clássica e do trânsito de linguagens artísticas entre a Itália, a Península Ibérica e o Novo Mundo durante a primeira época moderna. Olá! Nessa apresentação, eu vou falar sobre a expansão colonial europeia, a globalização epidemiológica e o seu impacto no Novo Mundo durante o século XVI. Uma das perguntas que, às vezes, estudantes costumam fazer é por que o projeto de conversão ao cristianismo e a colonização europeia funcionou tão bem no continente americano e não tão bem em outras partes do mundo. Quando, por um lado, é de todo sabido que, de fato, a grande meta da Europa, das grandes potências colonizadoras europeias, era não o continente americano em um primeiro momento, mas a Ásia, sobretudo as Ilhas Molucas, as assim chamadas Ilhas das Especiarias, as quais tanto Portugal quanto Espanha almejavam chegar e pretendiam conquistar. Por outro lado, no assim chamado Velho Mundo, e aqui eu queria deixar claro que eu uso os termos Velho Mundo e Novo Mundo de uma maneira simplesmente operativa. Velho Mundo é o complexo formado por Europa, Ásia e África. São regiões do mundo que têm um contato e um intercâmbio sociocultural, comercial, biológico, etc., muito antigo, desde a antiguidade. E Novo Mundo se refere, nesse caso, especificamente ao continente americano, que se mantivera, digamos, em um estado de isolamento, inclusive biológico, por milênios, antes da chegada de Colombo, no final do século XV. Bem, nesse primeiro momento, como eu dizia, o principal interesse das grandes potências europeias não é o continente americano.
Por outro lado, no Velho Mundo, havia intercâmbios antigos, inclusive intercâmbios religiosos, missões religiosas cristãs, desde o início da antiguidade, desde o final da antiguidade, praticamente. E apesar disso, quando a gente olha para hoje em dia um mapa do mundo, como esse que agora aparece para vocês, né, em que nós vemos a distribuição do cristianismo enquanto religião majoritária, enquanto religião hegemônica no mundo, nós percebemos claramente que o grande triunfo europeu se deu no continente americano, e não na África, e não na Ásia. É claro que a cristianização e colonização da Austrália vai ser muito posterior, e mesmo no caso da África, nós estamos vendo ali aqueles países coloridos na parte sul do mapa da África, mas a cristianização da África, ela foi muito posterior, né? O cristianismo ele se torna uma região hegemônica nessas regiões africanas a partir da partilha da África e do neoimperialismo. No século XX, inclusive, esse processo é extremamente forte. Na primeira época moderna, o grande triunfo europeu ele se dá indiscutivelmente no continente americano, apesar de múltiplas tentativas, tanto militares, quanto diplomáticas, quanto missionárias. Francisco Xavier, um dos cofundadores da Ordem dos Jesuítas, ele vai ao Japão e ele vai a Goa. Goa, ela é uma possessão portuguesa durante um período muito mais longo do que o Brasil. Ela só é anexada à Índia em 1961, aliás, de uma maneira violenta e militar. E apesar disso, em Goa que esteve sob domínio português 450 anos, o cristianismo representa 25%. 25% da população de Goa é cristã. No Japão, onde houve múltiplos esforços também de evangelização, inclusive Francisco Xavier lá esteve, o cristianismo tem um percentual absolutamente desprezível de adesões, menos de 1%, talvez. Então, voltamos a essa pergunta inicial. Como entender, né, o triunfo do projeto de colonização e de cristianização das grandes potências europeias no século XVI? É claro que a responder a isso não é algo simples, não é algo que se possa fazer com simplicidade, e é uma resposta que depende de muitos fatores, e em cada caso há uma constelação de fatores diferentes que é preciso levar em conta. Mas, e aí é um pouco a questão que eu quero levantar aqui. O que desestabiliza, de fato, essas constelações a favor do triunfo europeu no continente americano são as epidemias, me parece. E é sobre isso que eu vou falar. No campo da história da arte e da cultura, é frequente estudar que tipo de estratégias artísticas, culturais e ideológicas foram criadas por europeus no início do projeto de colonização, aí incluídas as ordens religiosas, os seus artistas, né, para evangelizar e converter. Certamente, muitos desses processos revelaram uma enorme inteligência adaptativa, e aqui eu vou trazer apenas um exemplo, para que a gente possa, mais ou menos, entender como se davam esses mecanismos. Então, agora a imagem que vocês veem é uma cruz de pedra, que fica no exterior, ao ar livre, né, obviamente, no exterior da atual Catedral de Cuernavaca, em Morelos, na região de Morelos, no México, um pouco mais ao sul de México capital, hoje em dia. Portanto, bem próxima da antiga Tenochtitlan, que era a capital, por assim dizer, do mundo mexica, ou asteca. Esse complexo ele é construído a partir de 1529, depois da chegada dos primeiros franciscanos, em 1525. Ele hoje em dia é a Catedral de Cuernavaca, mas ele começa sendo um convento franciscano. E, portanto, poucos anos depois da conquista de Tenochtitlan por Cortés, entre 19 e 21. Bem,
Portanto, nós estamos falando de um período absolutamente trepidante em termos de história, né? Uma conquista militar importantíssima, numa cidade que não era uma cidade qualquer, era uma cidade fortificada, civilizada, avançada em todos os sentidos, militarizada, complexa, com diferentes níveis de complexidade. Essa cidade cai e começam a chegar ordens religiosas e projetos, e começam a se instaurar projetos de conversão. E essa igreja é um exemplo disso que eu queria trazer. Então, se vocês observarem na próxima imagem, eu mostro um pouco a posição dessa cruz em relação ao conjunto arquitetônico, mas é na imagem seguinte, em que nós vemos duas imagens lado a lado, de detalhes dessa cruz, que está o ponto que eu queria demonstrar aqui. Vocês estão vendo que talvez não seja possível ver também com essa conjunção de imagens, mas logo abaixo da cruz dá para ver um crânio e os ossinhos, né, como era costume que aparecessem, e logo abaixo um recipiente que aparece ali encravado. Esse recipiente é um coaticale, que é um antigo recipiente usado no universo mexica para coletar o coração das vítimas sacrificiais. Isso que poderia nos parecer, naquele contexto, algo até um pouco blasfemo, né? Como colocar ali um elemento iconográfico, religioso, mexica, embaixo de uma cruz, é algo que poderia causar estranhamento, mas, na verdade, isso é parte de um projeto de tradução religiosa e tradução ideológica. Qual é a mensagem? A mensagem é: Cristo é uma vítima sacrificial. É o sangue dele que jorra nesse recipiente e ele portanto, ele é uma vítima sacrificial superior e totalmente eficiente em relação aos sacrifícios que vocês, mexicas, praticam para permitir que o cosmos continue em funcionamento. Não é mais necessário que vocês pratiquem os seus sacrifícios. Ou seja, existe um elemento de comparação entre o antigo e o sacrifício mexica ou asteca e o sacrifício de Cristo. Existe um elemento de comparação, mas ao mesmo tempo também existe um elemento de superação nessa leitura e nesse projeto de conversão, iconográfico de conversão. Então, isso é algo que está acontecendo, né, nos anos logo sucessivos à conquista, e é claro que esse tipo de iniciativa, de projeto ideológico, religioso, é de suma importância no âmbito da conversão. Mas a gente não pode esquecer, por nenhum segundo, o que está acontecendo epidemiologicamente no México nesses mesmos anos, no atual México nesses mesmos anos. Então eu trago para vocês aqui um gráfico, que é a próxima imagem que eu queria mostrar, de um estudo que foi feito no início dos anos 60, sobre o colapso demográfico no México Central. Então, o que a gente tem é uma situação absolutamente catastrófica do ponto de vista demográfico, né? Calcula-se que nos primeiros 100 anos sucessivos à conquista, apenas 3% da população original mexica tenha sobrevivido. Dos 25 a 30 milhões de pessoas que viviam nessa região quando da chegada do Hernán Cortés, em 1518, passou-se para o número de 3 milhões, 50 anos depois, e menos de 1 milhão no início do século XVII. Esse desastre aparece em imagens, como essa que eu mostro aqui, que é um desenho que foi incluído no assim chamado Codex Florentino, porque se encontra preservado na Biblioteca Medicea Laurentiana em Florença, né? Uma compilação de Bernardino de Sahagún que mostra pessoas doentes, pessoas mexicas doentes com varíola, ou catapora, ou sarampo, alguma doença que causa erupções na pele, ou chagas na pele. Só como pequeno parênteses, o termo varíola, ele era
pouco um termo guarda-chuva, porque varíola, que muitas vezes era usado no plural, tanto em português quanto em espanhol, podia fazer referência a qualquer tipo de ou erupção ou mancha na pele. Então, quando nas fontes literárias aparece o termo varíola, não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente faz-se referência à doença varíola, mas pode-se fazer referência também a sarampo, catapora, tifo, etc. A mortandade foi tão extrema, a mortandade entre os mexicas e entre as sociedades americanas, não só os mexicas, foi tão extrema por causa das epidemias somadas às guerras de conquista, que parece haver um consenso entre especialistas hoje em dia, no sentido de que essa mortandade foi responsável, uma das responsáveis, pela mini era glacial do século, que começa a partir do final do século XVI e início do XVII. Eu mostro aqui um estudo para vocês, é a próxima imagem, que saiu no ano passado, em 2019, portanto, e foi publicado por um grupo de geógrafos da UCL, University College of London. E nesse estudo, ele se baseia, né, é um estudo bastante multidisciplinar, eles se baseiam, além de relatos e imagens de época, na análise do gás carbônico contido nas geleiras antárticas. É uma das técnicas mais empregadas pelos paleoclimatologistas para determinar o clima de eras passadas. Quem está acostumado com as técnicas dos arqueólogos é mais ou menos parecido, pelo que eu pude entender, porque se trata de examinar os diferentes estratos de gelo que foram produzidos em diferentes eras e, nesse caso específico, examinar a quantidade da concentração de CO2 em cada camada. E, através desse estudo, sabe-se que há uma queda abrupta na concentração de CO2 a partir do final do século XVI, meados do século XVI, na atmosfera. Então, esse estudo, eles estimam que no continente americano viviam cerca de 60 milhões de pessoas antes da chegada de Colombo. Essa população se concentrava na região do México atual, na região andina, que eram regiões mais densamente mais povoadas. Bem, desses 60 milhões de pessoas, quando da chegada de Colombo, nada menos, segundo esses estudos estimativos, nada menos que 56 milhões de pessoas morreram nos primeiros 100 anos depois da conquista. Essa morte de milhões de pessoas levou ao abandono de terras de plantio, que foram reflorestadas, porque foram abandonadas. E nessas regiões que eu citei, se praticava agricultura, extensivamente, inclusive. Eles fazem um cálculo de 1 hectare por pessoa. Então, mais ou menos, então eles calculam que 55,8 milhões de hectares de terra foram reflorestados, porque foram abandonados por essas pessoas que morreram. E, consequentemente, né, você tem uma queda da temperatura, uma queda da produção de CO2 e uma queda da temperatura. Essa queda da temperatura vai alterar, não apenas, né, eles estão bem cientes, como outros estudiosos que se dedicam a esse tema, estão bem cientes que há outros fatores a se levar em conta, por exemplo, a atividade solar, por exemplo, a atividade dos vulcões, mas nessa equação, dessa equação faria parte essa mortandade extrema no continente americano. E isso, na verdade, né, desemboca numa outra questão, que eu não vou tratar aqui, mas ela é uma questão interessante, que seria, eles, no fundo, propõem um início mais adiantado do antropoceno, né, que é essa era geológica, né, o antropoceno, na qual o ser humano tem um impacto global sobre os ecossistemas do planeta, mas esse é um outro problema. Então, eu queria mostrar aqui somente a próxima imagem, que é uma estimativa da temperatura global, né, ao longo dos últimos 1000 anos, na verdade 2000 anos, né, e a gente percebe que existe um aumento ali no chamado pequeno período medieval e em seguida uma queda na pequena era glacial. E no gráfico seguinte, que eu acabo de passar, nós vemos a quantidade de CO2
né, medida por esses núcleos de gelo, que demonstram exatamente uma queda no século XVI, XVII, e depois, com a Revolução Industrial, uma subida dramática, e nós não estamos vendo ainda o final da curva. E agora só também um pouco digamos, um parênteses, né? Mas essa mini era glacial, essa pequena idade do gelo do século XVII, ela aparece também na iconografia, né? Por exemplo, na próxima imagem, a gente vê essa linda paisagem de inverno. Há várias outras feitas no período, né? Que representa uma cidade holandesa totalmente congelada, as pessoas não só realizando atividades de lazer, mas também atividades cotidianas, seus afazeres, seus ofícios em cima de gelo. E na imagem seguinte é a primeira página de um libreto sobre uma feira, sobre a feira gelada, a feira congelada, que se realizava em cima do rio Thames, ou Tamisa, que cruza a cidade de Londres, e que começa a acontecer justamente no início do século XVII, né? Essa é a primeira, pelo menos é a primeira que tem esse nome, 1608. E a última, Frost Fair, ela ocorre em 1814. Inclusive, ela acaba tragicamente, porque o gelo cede, e depois disso o rio Thames nunca mais congelou dessa maneira. De fato, só nos anos 60, 1960, ele congela parcialmente, que me conste, posso estar errada. E essas Frost Fairs, não é que ele congelava um pouco, ele congelava muito. Há relatos de elefantes de circo que passeiam por cima do rio congelado. Bom, na América Portuguesa, e aqui a gente chega à próxima imagem que eu mostro, uma xilogravura da edição original da Verdadeira História do Randstaden, a devastação causada pelas epidemias levadas por europeus e posteriormente por africanos escravizados foi igualmente terrível. E teve também um papel muito importante nos processos de conversão e domínio. Já a partir da década de 1550, as cartas jesuíticas relatam frequentemente a proliferação de epidemias que devastam aldeias e missões. Fala-se em milhares de mortos e fala-se também na alteração, né, da estrutura sociocultural das sociedades indígenas por causa desse forte impacto demográfico. Estudos dos anos 70, 1970, estimaram a população nativa no território do atual Brasil em cerca de 4 milhões de pessoas. Em 1970, os seus descendentes não chegavam a 100 mil pessoas. Então, nós estamos falando de uma redução de 99%. Há controvérsias entre os especialistas sobre a causa biológica mais importante, né, dessa altíssima mortandade. Fala-se, de fato, na alta homogeneidade das populações genéticas, né, das populações americanas, como um fator absolutamente determinante nesse sentido, mas como essa não é a minha área, não vou entrar aqui nesse tema. Em cartas e relatos de viagem, se revela como, para alguns dos indígenas dessa zona, as doenças passam a configurar um sinal de poderes sobrenaturais, poderes xamânicos, atribuídos aos missionários ou aos europeus. E essa imagem que eu estou mostrando agora, ela é interessante nesse sentido, porque ela nos dá uma pista sobre o tipo de diálogo e o tipo de interpretação que se poderia travar. Do que trata? O que representa essa imagem? Randstaden é um alemão que vai parar na costa do atual Brasil, na costa sudeste do atual Brasil, chega em um navio português e lá ele é aprisionado pelos Tupinambá, que são tradicionais inimigos dos portugueses. Os Tupinambá acham que ele é português e o aprisionam, e Randstaden vive entre os Tupinambá por 8, 9 meses. Ao longo desses 8, 9 meses, ele recebe constantes ameaças de que ele seria morto, cozinhado e comido em um ritual antropófago. E isso não acontece por uma série de vicissitudes, e ele acaba negociando a própria liberdade, retorna à Europa, onde ele escreve esse livro, Verdadeira História. O título é abreviado como Verdadeira História, o título é mais comprido, aqueles títulos da época que são meia página.
então ele é abreviado para Verdadeira História. E essa xilogravura, ela é uma das xilogravuras que acompanharam a primeira edição do livro dele, que foi um livro reeditado e traduzido inúmeras vezes, ainda no século XVI. Ele se torna um autêntico best-seller na Europa. E nesse momento, o que ele narra é que o chefe da aldeia vai procurá-lo porque está havendo um surto de uma doença não identificada na aldeia em que ele é mantido cativo, e o chefe vai conversar com ele para pedir a ele que fale com o seu Deus, para pedir ao seu Deus uma intercessão a seu favor, a favor dos Tupinambá. E o Randstaden, ele demonstra muita inteligência na manipulação da situação, na verdade, e na forma de se apropriar sucessivamente dos acontecimentos, seja quando alguém morre, seja quando alguém sobrevive. Quando alguém morre é porque o Deus dele está bravo, quando alguém sobrevive é porque o Deus está demonstrando misericórdia. E para que essa misericórdia ela continue sendo demonstrada, é preciso que os Tupinambá não o comam. Então, o que é interessante é que tanto o Staden e os europeus, de fato, quanto os Tupinambá acreditam na origem sobrenatural das doenças. Isso é uma crença, poderíamos dizer, compartilhada, embora de diferentes maneiras, pelas duas sociedades. Para voltarmos à pergunta inicial dessa minha apresentação, né, isso é, por que a conversão funcionou tão bem no continente americano? Eu gostaria de citar aqui uma frase, uma passagem, uma imagem criada pelo historiador Alfred Crosby no seu livro The Columbian Exchange, em que ele fala justamente sobre esse impacto biológico. É um dos poucos livros que realmente fala diretamente disso, sobre esse impacto biológico das invasões europeias no continente americano. Ele faz o seguinte, ele propõe um exercício assim. O que teria acontecido se hordas mongóis tivessem invadido o continente europeu durante a epidemia de peste negra, sobre a qual Tamara Quirico falou nesse grupo de apresentações? Ela fala sobre como são milhões de mortes, ela fala sobre a desestrutura social, ela fala sobre o impacto emocional que essa peste causa, a peste negra causa. Por motivos não muito claros, os mongóis parecem bastante resistentes à bactéria que causa a peste negra. Causou a peste negra. Então, vamos assim, no exercício de imaginação, pensar o que teria acontecido se, naqueles anos da peste negra, naquele período de instabilidade social, espiritual, psicológica, emocional, a Europa tivesse sofrido uma invasão estrangeira violenta, como eram as invasões mongóis e como foram as invasões europeias no continente americano. Os europeus não teriam tido chance alguma. Nós, hoje em dia, não estaríamos fazendo essa apresentação em português, certamente. O mundo seria outro. Como teria sido outro se as epidemias não tivessem atacado tão duramente as populações americanas quando da chegada dos europeus? Para concluir, eu gostaria de mencionar duas diretrizes que, a meu ver, deveriam ser centrais no âmbito dos nossos estudos a partir de agora. Primeira, necessidade de centralizar as epidemias nos estudos de história da arte e da cultura na primeira época moderna. Historiadores fizeram excelentes trabalhos a esse respeito, mas eu diria que no campo específico da história da arte e da cultura, ainda falta incorporar o impacto dessas epidemias nas nossas análises. Então, isso é uma coisa que, a meu ver, é muito importante que nós passemos a fazer. Segundo, entender os elos entre as epidemias da primeira época moderna e as atuais ameaças da Covid-19 às populações indígenas amazônicas. E aí eu passo a minha última imagem. Somente na Amazônia, sob jurisdição brasileira, há pelo menos 103 grupos nativos
grupos indígenas isolados, grupos esses que não têm qualquer memória imunológica, que possa ajudá-los com outras infecções trazidas de fora que poderiam agravar um eventual surto de Covid-19. Imagens de satélite como essas que eu estou mostrando agora mostram que garimpeiros estão ampliando as suas operações em território Yanomami, e eles estão fazendo isso durante a pandemia. Isso está sendo feito durante a pandemia. Só no mês de março, dados do ISA, Instituto Socioambiental, informam que 114 hectares de floresta de território Yanomami foram degradados pelo garimpo. E não podemos esquecer que nos anos 80 e 90, cerca de 22%, quase um quarto da população Yanomami pereceu em uma epidemia de sarampo combinada à malária, o que foi resultado direto da invasão dos garimpeiros. Segundo a Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, que é uma organização internacional, envolve pessoas de vários países que têm jurisdição sobre a Amazônia, em dados que eles divulgaram em 3 de junho, portanto, hoje é 9 de junho, a situação já é pior, mais de 5 mil indígenas estão atualmente contaminados pela Covid-19. Na região panamazônica. A taxa de letalidade na população em geral, a gente sabe que isso é extremamente controverso, porque a Covid-19 é uma doença nova e não há ainda suficientes dados, suficientes estudos para se chegar a um consenso. Mas, hoje por hoje, a Organização Mundial da Saúde estima que a taxa de letalidade seja algo em torno de 3%. Bem, segundo dados da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entre indígenas, a taxa de mortalidade tem sido de 9,7%. Então, não se trata mais apenas de genocídio, mas de um etnocídio. E um etnocídio e é um pouco isso que eu procurei demonstrar nessa apresentação, um etnocídio que vem se desenrolando desde o século XVI. Muito obrigada pela atenção. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ pelo convite para participar desta atividade. Em segundo lugar, eu peço desculpas de antemão caso meu português seja difícil de compreender. Os acontecimentos atuais, a pandemia e as consequências que ela provoca em nossa percepção da vida e da morte, fizeram com que muitos de nós procurássemos em experiências passadas, sobretudo na literatura, similaridades ou referências sobre como as pestes foram vivenciadas e atravessadas em tempos passados. As experiências e percepções diante a pandemia, presentes em textos como O Decameron, de Boccaccio, O Rei Peste, de Edgar Allan Poe, ou A Peste, de Albert Camus, se tornaram atuais não pelos textos mesmos, mas porque nossa vivência da pandemia agora permite compreender eles a partir de uma outra dimensão. Minha apresentação hoje busca refletir sobre um desses textos, O Diário do Ano da Peste, escrito por Daniel Defoe em 1722, mas referido à Grande Peste de Londres, acontecida entre 1665 e 1666. Me interessam particularmente os efeitos da peste de Londres na crítica da modernidade, que, no caso do relato de Defoe, se manifestaram no nascimento de um novo tipo de reflexão individual. Além disso, eu gostaria de explorar algumas semelhanças e diferenças entre as formas de vivenciar a epidemia naquela primeira modernidade e agora. No começo do seu diário, o protagonista explica, abre aspas, exponho o meu caso particular mais detidamente porque sei que isto poderá ser útil àqueles que vierem depois de mim, caso tenham que enfrentar a mesma desgraça e tenham que, da mesma maneira, fazer sua escolha. Por isso, desejo que este relato lhes sirva mais como uma orientação para seus atos do que como a história do meu comportamento, visto que saber o que aconteceu comigo poderá não ter o menor valor para eles. Fecho aspas.
A narração se apresenta então como uma guia para futuras pestes. Veremos no final desta apresentação quanto do relato de Defoe serve para refletir sobre a pandemia atual. Para fazer isso, eu gostaria de compartilhar com vocês primeiro alguns dados sobre a peste de Londres. Ela foi a pior praga da Inglaterra depois da peste negra ou peste bubônica, em 1348. A cidade de Londres perdeu um quarto da sua população, se calculam aproximadamente 100.000 óbitos. A peste se transmitia através das pulgas dos ratos pretos e, em 30% das pessoas infectadas, podiam morrer entre 1 e 2 semanas depois de ter contraído a doença. Aqueles que conseguiram fugiram da cidade. O rei Charles II, por exemplo, e sua corte se instalaram na cidade de Oxford, e o parlamento também começou a realizar suas sessões nessa cidade poucos meses depois. As fronteiras internacionais fecharam e o comércio entre Londres e outras cidades da Inglaterra também foi interditado. Além disso, foi decretado que qualquer casa onde a peste fosse identificada deveria ser fechada por 40 dias, com a família lá dentro, o que incrementou o número de óbitos, é marcada com uma cruz e guardada por vigias. Como eu já falei para vocês, um diário do ano da peste é um relato fictício, escrito por Daniel Defoe tempos depois, em 1722, e, segundo ele, baseado na vida do seu tio Henry Foe, que sim tinha atravessado a peste em 1665. Conhecemos a Daniel Defoe como autor do relato do náufrago Robinson Crusoe, publicado em 1719. E, segundo Rogério Paredes, por se tratar de uma crônica sobre o desespero e a solidão, o relato de Crusoe bem poderia ser considerado a antessala do Diário do Ano da Peste, escrito 3 anos depois. Em um Diário do Ano da Peste, mesmo podendo fugir, o protagonista anônimo decide ficar na cidade de Londres desde o começo da epidemia. Ele vira então uma testemunha privilegiada. Ele percorre a cidade, desde os bairros mais pobres até a City, o centro comercial de Londres, os cemitérios, os pubs, as igrejas e a beira do rio Tamisa, narrando as atrocidades produzidas pela epidemia. Que fatores explicam o sucesso da obra? Em primeiro lugar, a praga tinha provocado um crescimento na publicação de distintos textos sobre ela, que, muito provavelmente, ajudaram Defoe a reconstruir um relato fidedigno da praga mais de meio século depois dos acontecimentos. Além disso, Defoe conhece as exigências de um novo público leitor fascinado pelas crônicas e os relatos jornalísticos recentemente aparecidos na imprensa. Mas é possível que o sucesso do Diário de um Ano da Peste houvesse sido a narração em primeira pessoa, que reflete a introspecção individualista do protagonista e sua perspectiva autônoma. A formação puritana de Defoe faz com que o diário cumpra a função de uma autobiografia espiritual, além de narrar muitas outras histórias no seu contato com a epidemia em Londres. Sobre sua intenção de dar conta de tudo aquilo que aconteceu nesse ano de 1665, o protagonista anônimo indica, abre aspas, nesses intervalos dediquei-me a ler livros e a anotação de minhas memórias, do que me acontecia todos os dias, a partir das quais, posteriormente, elaborei a maior parte deste trabalho no que refere a minhas observações fora de casa. Guardo as reflexões personais que escrevi para uso privado e desejo que nunca venham a público, seja em que relato que for. Defoe constrói assim um relato quase histórico, a partir de informações específicas, em um estilo quase jornalístico e a narração em primeira pessoa. Todos esses fatores potencializaram seu sucesso editorial, além do fato de que pouco antes da publicação da obra, na cidade de Marselha, na França, tinha se detectado um novo episódio de peste, o que aumentou, com certeza, o interesse pela obra de Defoe em Inglaterra. Assim como Robinson Crusoe, o anônimo protagonista do diário é um indivíduo em crise.
Ao percorrer as ruas de Londres e olhar a devastação causada pela praga em termos de sofrimento de sua população e a perda de vidas humanas, o protagonista reflete sobre as ações individuais dos homens e se pergunta sobre o papel da providência divina no destino humano. Neste sentido, tanto Robinson como o anônimo autor do Diário da Peste questionam a mesma coisa: as origens da miséria humana na culpa individual. A partir da leitura do diário para esta apresentação, eu gostaria de me deter em algumas diferenças e semelhanças que chamaram minha atenção e que acho poderiam ser úteis para refletir sobre o impacto da epidemia nos tempos atuais. Sobre as diferenças, considero que são duas as características do texto que, à primeira vista, mais o distanciam de contextos sociais e culturais atuais. Em primeiro lugar, a dissolução dos espaços públicos e das diferenças sociais em tempos da peste. Em segundo lugar, a importância da providência na salvação individual. Enquanto no primeiro caso, uma das características mais marcantes do diário é a confirmação, pelo protagonista, do alcance universal da morte em tempos de epidemia. Defoe descreve tanto a dissolução dos espaços de sociabilidade públicas existentes, fechados para impedir a propagação da doença, quanto a abertura de valas comuns, onde ricos e pobres terminam seus dias igualmente, destacando a dissolução de distinções sociais, materiais e culturais em uma Inglaterra atormentada pela praga. No seu diário, a impossibilidade de praticar os ritos funerais tradicionais é descrita pelo anônimo autor da seguinte forma. Abre aspas. O carro trouxe 16 ou 17 cadáveres, alguns envoltos em lençóis de linho, outros em trapos, quase nus ou tão mal cobertos que os panos se soltavam enquanto o carro jogava os corpos, que caíam seminus entre os outros. Isso não tinha muita importância e ninguém se incomodava com a indecência, pois estavam todos mortos e tinham que ser enterrados juntos na vala comum da humanidade, como poderíamos chamá-la. Ali não havia diferenças, pobres e ricos iam juntos. Fecho aspas. A supressão das divisões sociais nos espaços públicos é novamente confirmada na necessidade dos habitantes de encontrarem algum lugar para consolar-se nas igrejas. No pior momento da peste, assinala o protagonista. Abre aspas. Foi surpreendente como se formaram multidões dentro das igrejas. As pessoas não averiguavam mais quem se sentaria ao seu lado ou de quem deveriam se afastar, nem os cheiros desagradáveis que sentissem ou em que condições as pessoas pareciam estar. Fecho aspas. Porém, Defoe é o primeiro a me apontar que, terminada a praga, as diferenças de classe e a demarcação de espaços sociais foram restauradas. Quanto ao papel da providência no destino do homem, a obra de Defoe, assim como outras na época, parece expressar a tensão entre essa providência divina e o destino individual dos homens. As tensões entre misticismo e realismo, ou entre a verdade revelada e as convicções individuais resultantes da iniciativa pessoal, evidenciam a coexistência, muitas vezes conflitante, entre tradição e modernidade. No caso de Defoe, embora rejeite as profecias astronômicas e denuncie o uso de poções mágicas para curar a praga, ele não duvida de que foi a mão de Deus que causou e resolveu o problema da peste. Segundo o protagonista, o desenvolvimento da praga em Londres é apresentado como uma grande punição divina, cujo destino é castigar as culpas individuais. Em consequência, assim como a praga começa, ela também termina pela intervenção de Deus. No final do livro, o autor explica que foi graças à sua mão divina que o sofrimento de Londres acabou. Abre aspas. Em meio à sua aflição, quando a cidade de Londres estava em condições verdadeiramente calamitosas, foi justamente então que aprove a Deus, através da intervenção imediata de sua mão, desarmar o inimigo,
retirando o veneno da sua ferroada. Foi maravilhoso e até os médicos se surpreenderam. Poucos parágrafos depois, ele acrescenta: isso tampouco aconteceu pela descoberta de um novo medicamento, nem por um novo método de cura ou por qualquer experiência em andamento que os médicos e cirurgiões estivessem testando. Evidentemente, isso veio da secreta e invisível mão dele, que, primeiro, enviou a doença como um castigo sobre nós. No mundo em processo de secularização, desde a perspectiva de um escritor formado no puritanismo como Defoe, a peste só podia ser entendida nesses termos. Nesse sentido, mesmo que o texto também revelasse as tensões entre tradição e modernidade, ou entre comunidade e indivíduo, tão típicas desse período, para Defoe, o fim da epidemia é explicado pelo fator religioso. Mas mesmo se nesse ponto existe uma diferença substancial ao respeito de sociedades mais secularizadas, acho que é válido refletir sobre as semelhanças possíveis entre a experiência da praga londrina e nossas próprias experiências da pandemia. Enquanto semelhanças, o dilema entre manter a economia ou proteger a vida aparece como um problema inicial. Sabemos que o protagonista é um comerciante relativamente próspero que, diante da oportunidade de deixar a cidade e se proteger da praga, decide ficar em Londres. Ao longo do livro, ele volta ao assunto e descreve como as populações mais pobres se viram forçadas a sair às ruas para obter o seu sustento e, portanto, arriscavam contrair a doença. Verdadeira ou falsa, a dicotomia é apresentada nas primeiras páginas do livro, quando, segundo o protagonista, abre aspas, tinha duas coisas importantes diante de mim. Uma era levar em frente meus negócios e loja, que eram consideráveis e nos quais tinha investido todos os meus recursos neste mundo. A outra era a preservação de minha vida, em tão terrível calamidade que, pelo que eu via, certamente atingiria toda a cidade. O isolamento como forma de prevenir o contágio, único antídoto contra as pestes desde a antiguidade até a primeira modernidade, e mesmo agora, também é apresentado desde o início do diário como o único recurso possível para aqueles que ficaram na cidade ou tentaram sair dela pouco tempo depois de iniciada a peste. Assim, ele assinala, abre aspas, aqui devo destacar mais uma vez que esta necessidade de sair de nossas casas para comprar mantimentos foi, em grande parte, a ruína de toda a cidade, pois foi nessas ocasiões que as pessoas contraíram a doença umas das outras e muitas vezes até os próprios alimentos estavam contaminados. Porém, sua curiosidade leva ele a caminhar pelas ruas desertas e até as valas comuns, episódios nos quais ele relata inúmeras situações de desespero, morte e loucura. Em terceiro lugar, Defoe reconhece que a doença não castiga com a mesma força os ricos e os pobres. Nesse sentido, fala sobre os setores da população mais fortemente atingidos pela praga e das precauções mantidas no seu trato cotidiano com eles. Assim, por exemplo, explica o protocolo de segurança empregado no mercado. Abre aspas. Quando alguém comprava um pedaço de carne no mercado, não o recolhia com as mãos do açougueiro, mas tirava pessoalmente a carne do gancho. Por outro lado, o açougueiro não tocava no dinheiro, que era colocado num pote cheio de vinagre, mantido só para isso. Os compradores sempre traziam dinheiro trocado para fazer o preço exato e, assim, não receber troco. Mas ele rapidamente avisa. Os pobres, porém, não podiam sequer fazer estas coisas e iam às compras correndo todos os riscos. Defoe percebe claramente a discrepância entre o número de mortes oficiais e as mortes reais, quando ele começa a adicionar as subnotificações ao número oficial de mortes e compará-las com o número de enterros que ocorreram nas paróquias da cidade. Segundo o protagonista, abro aspas, ainda devo ter permissão para dizer que, se os registros de óbitos indicavam 5.000,
sempre acreditei que, na verdade, fosse o dobro, pois não havia condições para se acreditar que a contagem que faziam estivesse correta, ou mesmo porque, como pude vê-los, estava no meio de muita confusão, sem condições para fazer uma contagem exata. A questão do número de óbitos e subnotificações vai ser um tema recorrente da obra de Defoe, que, no seu caso particular, vai ser associada a um desígnio divino. Sobre o papel da mídia, gostaria de assinalar que, mesmo que ainda estivesse nos seus primórdios, a imprensa permitiu a multiplicação de experiências e o crescimento da esfera pública, que expôs um conjunto de experiências individuais para um público massivo. Acho interessante refletir sobre as consequências do surgimento daquela esfera pública no presente. Sem dúvida, com o uso de redes sociais ou outros meios de comunicação no presente, nossa vida e nossa experiência da pandemia são atravessadas por milhares de outras experiências que interpretamos como cenários possíveis ou futuros de nosso próprio presente e com os quais também geramos empatia. Finalmente, enquanto às semelhanças, gostaria de enfatizar o estranhamento provocado pela peste sobre os hábitos e a natureza de nossos costumes. O desespero, a perplexidade e a incapacidade de pensar em um futuro, produzidos pela epidemia, viraram formas extremas de refletir sobre a vida e o sentido de nossas práticas habituais. Seria necessário pensar sobre o quanto dessa reflexão profunda provoca como contrapartida a busca desesperada de retornar à normalidade. Muito obrigada.